Treks, tudo bem? Hoje vamos ter mais um vídeo da nossa série de tudo sobre os personagens de Star Trek. E chegamos ao tudo sobre Spock. Então, sem mais enrolação, bora lá! Spock nasceu em 6 de janeiro de 2230, na cidade de Shikar, no planeta Vulcano. Sua mãe era Amanda Grayson, uma professora de escola humana, e seu pai, Sarek, era um cientista diplomata vulcano. Depois que a mãe de seu meio-irmão, Sybok, morreu, Spock e Sybok foram criados juntos como irmãos. A ascendência mista de Spock causou dificuldades ao longo de sua infância. Seu próprio pai, apesar de ter se casado com uma humana, era ambivalente sobre a natureza meio humana de seu filho quando ele nasceu. De sua parte, Amanda observou a angústia de Spock causada pelo tormento nas mãos de outras crianças vulcanas, que repetidamente o atacavam e o provocavam, para provocar respostas emocionais em Spock, sabendo de que a sua metade humana estava sofrendo. Quando Spock era criança, ele parecia ter menos filtros e tudo chegava até ele. Ele também sofria de Litacterai, o equivalente vulcano da dislexia que herdou de sua mãe. Amanda interveio desde o início para garantir que seu filho fosse capaz de superar suas dificuldades de aprendizagem. Como parte de seus esforços para ajudá-lo, Amanda leu Alice in Adventures in Wonderland e Alice Through the Looking Glass para ele. Quando criança, Spock foi prometido a T'Pring, de acordo com o procedimento tradicional de casamento vulcano. Em 2237, aos 7 anos de idade, Spock decidiu prematuramente e sem o conhecimento ou aprovação de seus pais, empreender o Kanswan no deserto vulcano, em uma tentativa de provar a si mesmo. Seu slat de estimação, Achala, o acompanhou contra a vontade de seu mestre e defendeu Spock de um Lematai. A intervenção de um primo mais velho salvou Spock do Lematai, mas Achala ficou gravemente ferido. Confrontado com a escolha de uma vida dolorosamente estendida ou a libertação pacífica para Achala, Spock logicamente optou pela última. Essa decisão marcou a sua escolha de seguir as filosofias da lógica e o controle emocional de Surak. Spock muitas vezes desaparecia nas montanhas por dias quando menino, recusando-se a contar a seu pai onde ele tinha ido ou o que estava fazendo. Ele ignorou a proibição de Sarek de suas viagens e silenciosamente suportou a punição. Sarek deu a Spock suas primeiras aulas e o colocou no caminho da ciência em Vulcano. No entanto, a preferência de Spock por seguir uma carreira científica na Frota Estelar causou um desentendimento entre ele e o seu pai, que os impediu de se falar por 18 anos. Spock foi um dos primeiros cadetes vulcanos da Academia da Frota Estelar. Durante seu tempo lá, Spock teve o NAFLA para fundamentos da estocástica quântica e vários outros cursos avançados. Ele foi comissionado como oficial da Frota Estelar em 2250 e possui uma classificação de especialista em computador A7. Mais tarde, na vida, ele escreveu um livro de memórias sobre os desafios que ele enfrentou na Academia da Frota Estelar, intitulado The Man and the One. Em 2254, Spock foi designado para a USS Enterprise, sob o comando do capitão Christopher Pike. Quando o alferes Spock foi transportado pela primeira vez a bordo da Enterprise, ele se uniu à primeira oficial da nave, a tenente-comandante Una Tin Hley, que preferia ser conhecida simplesmente como número 1. Quando eles ficaram presos no turbo-elevador a caminho da ponte,
Spock fez muitas perguntas a Una e os dois se abriram. Mais tarde, naquele ano, ele acabou sendo promovido a tenente. Como oficial de ciência sob o comando do Capitão Pike, Spock foi ferido na perna quando o grupo de desembarque de Pike foi atacado em Rigel 7 em 2254. Enquanto a nave seguia para a colônia Vega para cuidados médicos, um pedido de socorro por ondas de rádio forçou Pike a desviar a nave para Talos 4. Ainda mancando, Spock se juntou ao grupo de desembarque, que os transportou para a superfície árida do planeta, onde os Talosianos capturam Pike. Ele foi o primeiro da tripulação a perceber que os Talosianos tinham poderes e habilidades ilusórias. O relatório final de Spock, junto com o Capitão Pike, recomendava a proibição de visitas ao planeta. Após a promoção de Pike a almirante da frota, Kirk assumiu o comando da Enterprise em 2265, com Spock como seu primeiro oficial. Uma missão inicial provou ser desastrosa quando o tenente-comandante Gary Mitchell, um amigo próximo do novo capitão, desenvolveu habilidades psionicas aprimoradas quando a Enterprise encontrou uma barreira de energia na borda da Via Láctea. Spock examinou as fitas de uma nave anterior, o SS Valiant, que encontrou a mesma barreira e acabou sendo destruída. À medida que os poderes de Mitchell aumentavam, Spock acreditava que ele havia se tornado extremamente perigoso e temia que ele destruísse a Enterprise. Ele, portanto, aconselhou Kirk a prender Mitchell no desabitado e desolado Delta Vega para isolá-lo da civilização galáctica, ou matar Mitchell antes que fosse tarde demais. Kirk hesitou, mas inicialmente tentou a primeira opção, mas o escopo das preocupações de Spock acabou sendo confirmado e Kirk foi forçado a matar Mitchell. Depois de completar a missão de exploração de 5 anos da Enterprise, Spock escolheu retornar ao seu planeta natal. Como resultado de suas exibições ocasionais de emoções durante suas missões na Enterprise, ele decidiu se submeter ao ritual Kholinar para se livrar dos últimos vestígios de emoções. 2 anos e meio depois de deixar a Frota Estelar, Spock sentiu a chegada de uma vasta consciência. Ele abortou seu treinamento Kholinar e retomou sua carreira na Frota Estelar por motivos pessoais e para ajudar o Almirante Kirk durante o incidente Vigia. O retorno de Spock à Frota Estelar surpreendeu seus ex-colegas e outros, mas sua reputação permaneceu excelente, com o comandante Will Decker afirmando que ele estava bem ciente das qualificações do Sr. Spock. Quando Spock se ofereceu para servir novamente como oficial de ciências, em 3 horas ele ajudou Scott a consertar o motor de dobra da nave que estava com defeito. A atitude de Spock para com seus colegas era muito diferente do que quando ele serviu com eles durante a missão dos 5 anos. Desejando se livrar de qualquer apego pessoal à Frota Estelar, ele não mais considerava nenhum membro da tripulação como seu amigo e mal os reconheceu ao retornar, exceto quando seus deveres exigiam. Sentindo que a consciência responderia por sua busca, ele invadiu uma eclusa de ar e roubou um traje propulsor. Ele saiu da nave e seguiu para a próxima câmara do mecanismo, testemunhando um planeta habitado por máquinas vivas. Lá, ele tentou um elo mental e percebeu a missão de Vigia. Nocauteado pelo enorme poder de Vigia durante o elo, Spock foi recuperado em um espaço aberto por Kirk. Mais tarde, ele estava na enfermaria sendo tratado de um trauma neurológico. Ele informou a Kirk que Vigia era uma forma de vida própria, buscando respostas para suas perguntas. Especificamente, isso é tudo o que eu sou, não há nada demais, segurando a mão de Kirk enquanto estava deitado em uma cama biológica. Spock disse a Kirk que a simples sensação de tocar o outro era algo além da compreensão de Vigia.
Spock mais tarde acompanhou Kirk, Decker e McCoy ao coração de Vigier, guiados pela sonda Elia. O grupo descobriu que Vigier era na verdade a sonda Voyager 6 da NASA do século XXI. Spock deduziu que a velha sonda foi encontrada pelos habitantes da máquina viva de um planeta localizado do outro lado da galáxia, e eles construíram a gigantesca nave para que ela pudesse cumprir a programação simples do Voyager 6. Aprender tudo o que poderia ser aprendido. Spock disse a Kirk que Vigier tinha que evoluir, pois seu conhecimento havia atingido os limites do universo conhecido. Spock informou a McCoy e os outros que outras dimensões e níveis superiores de ser não poderiam ser provados logicamente, e Vigier era, portanto, incapaz de acreditar neles, precisando da qualidade humana para saltar além da lógica. Decker então escolheu se fundir com Vigier, e Kirk, McCoy e Spock escaparam logo depois. Quando ele e Decker evoluíram para outra dimensão, posteriormente Spock escolheu permanecer na Enterprise em vez de retornar a Vulcano. Sua experiência com Vigier, mostrando que expurgar suas emoções e operar com lógica pura não responderia suas perguntas, mas simplesmente criaria novas. Algum tempo depois do incidente Vigier, Spock foi promovido a capitão e designado para a Academia da Frota Estelar, onde treinou cadetes na Enterprise. No início de 2285, Spock, durante uma missão de treinamento, cedeu o comando da Enterprise para Kirk durante uma missão que envolvia manter o dispositivo Genesis longe de Khan no Nin 5. Quando Kirk e a Enterprise derrotaram Khan, ele armou o dispositivo e Spock consertou o motor de dobra da Enterprise em uma parte severamente irradiada da engenharia para salvar a tripulação. Ele salvou a nave, mas sacrificou sua própria vida no processo. Após seu funeral, Kirk deu a Spock um enterro no mar, entre aspas, atirando o corpo de Spock para o planeta Gênesis, dentro de um invólucro de torpedo. A radiação que emanava do planeta regenerava suas células, e Spock renasceu como uma criança, mas rapidamente envelheceu até a idade adulta. No entanto, sua mente estava completamente em branco, e Kirk e o restante da equipe sênior desobedeceram às ordens da Frota Estelar para que pudessem recuperar o corpo de Spock. Em Vulcano, o corpo vivo de Spock, agora na idade de sua morte, foi reunido com seu Catra, que o próprio Spock havia colocado em McCoy antes de sua morte, através de um elo mental. Depois que seu Catra e corpo foram reintegrados, Spock treinou por 3 meses com a ajuda de sua mãe, para trazer seu conhecimento e intelecto de volta para onde estava antes de morrer. Respondendo a muitas perguntas complicadas rapidamente, durante seu teste de memória, ele teve dificuldade em responder a pergunta "Como você se sente?", algo que ele sentiu ser irrelevante, embora sua mãe discordasse. Voltando para a Terra a bordo da ave de rapina Klingon, com seus companheiros de tripulação da Enterprise, para oferecer testemunho em sua defesa ao Conselho da Federação, Spock e a tripulação descobriram que a Terra estava sitiada por uma misteriosa sonda alienígena que estava causando danos críticos aos oceanos da Terra. Analisando a transmissão que a sonda estava produzindo, Spock concluiu que a sonda estava transmitindo as canções cantadas pelas baleias, especificamente as baleias Jubarte. Spock informou a Kirk que as baleias Jubarte estavam extintas desde o século XXI e sugeriu que a tripulação voltasse no tempo para adquirir as baleias. Os cálculos de memória de Spock para o efeito estilingue em torno do Sol provaram ser fundamentais para a bem-sucedida jornada da ave de rapina de volta ao ano de 1986. Após o pouso da ave de rapina camuflada no Golden Gate Park, Spock se juntou a Kirk e juntos partiram em busca das baleias Jubarte. A dupla descobriu George e Grace no Cetan Institute, em Sausalito.
Spock pulou no tanque das baleias e sua mente se fundiu com a de Grace, descobrindo que ela estava grávida. Depois de viajarem de volta para 2286 com as baleias e a bióloga de cetáceo Gillian Taylor, Spock e o resto da tripulação salvaram a Terra mais uma vez ao libertar George e Grace na baía de São Francisco do naufrágio da ave de rapina. As baleias se comunicaram com sucesso com a sonda que deixou o sistema solar da Terra. Após a rejeição de todas as acusações da tripulação da Enterprise, exceto Kirk, Spock falou com seu pai e pediu que transmitisse a ele uma mensagem para sua mãe, que ele se sentia bem. Spock passou a servir como oficial da Frota Estelar por mais alguns anos, a bordo da nova USS Enterprise A. Antes do lançamento da nova Enterprise, Spock foi recrutado para testar uma nova cela, pois era a pessoa mais inteligente e engenhosa que os projetistas encontraram. No entanto, apesar de sua engenhosidade, ele não conseguiu escapar. Spock se juntou a Kirk e McCoy para uma folga no Yosemite National Park e observou Kirk escalar o El Capitan com suas botas foguetes. Ele salvou Kirk quando ele escorregou e caiu da montanha, agarrando seu tornozelo segundos antes de ser morto pelo impacto. Após a missão da Enterprise para Nimbus 3, para resolver uma situação de reféns, Kirk manteve Spock como seu primeiro oficial. Durante a missão de resgate da equipe de ataque da Enterprise em Paradise City, Nimbus 3, Spock descobriu que seu meio-irmão, há muito tempo perdido, Cyborg, era o líder do Exército Galáctico de Luz, o grupo responsável pela captura dos 3 diplomatas. Cyborg sequestrou a Enterprise e ordenou que ela passasse pela Grande Barreira. Durante a viagem subsequente na nave Copernicus ao mítico Chakari, Spock tentou consolar seu irmão quando inicialmente não conseguiram encontrar Deus na superfície. Pouco depois, o grupo de desembarque encontrou o ser sobrenatural quando se apresentou a eles. Ao saber da natureza malévola do ser que se autodenominava Deus, Cyborg sacrificou sua vida para salvar Spock e os outros. Spock e McCoy foram transportados para a Enterprise através do transporte consertado, deixando Kirk sozinho lá embaixo. O transporte foi severamente danificado quando a ave de rapina de Kla disparou contra a Enterprise. Spock salvou a vida de Kirk da entidade, comandando a ave de rapina com a ajuda do General Cord e atirando nele com as armas da nave Klingon. Mais tarde, na Enterprise A, Spock refletiu sobre a perda de seu irmão. Kirk disse a ele que também havia perdido um irmão uma vez, mas teve a sorte de recuperá-lo. Em 2293, Spock foi escolhido para ser o enviado especial da Federação para a iniciativa Gorkon, pois foi ele quem abriu conversas secretas com o chanceler Gorkon após o desastre de Praxis. Spock mais tarde comprometeu Kirk com as negociações com o Império Klingon. Durante o subsequente julgamento e prisão de Kirk e McCoy pelo, entre aspas, assassinato de Gorkon, Spock assumiu o comando da Enterprise e da investigação do assassinato. Ele liderou a missão de resgate para salvar Kirk de Hura Panther. Ajudou a impedir uma tentativa de assassinato do presidente da Federação. Embora esta missão tenha sido bem sucedida, Spock se culpou por colocar Kirk em perigo e pelas consequências que se seguiram, uma culpa que durou 75 anos. No século 24, também durante uma conferência de Khitomer, Spock abriu negociações com o embaixador Pardek de Romulus na tentativa de unificar Vulcano e o Império Romulano. Spock e Sarek discordaram publicamente sobre as questões envolvendo os Romulanos, levando a uma ruptura em seu relacionamento. Em seus últimos anos, Spock entrou em uma semi-aposentadoria, escolhendo atuar como embaixador da Federação, assim como seu pai havia feito.
Em 2368, Spock empreendeu uma missão pessoal secreta para Romulus, não autorizada pelo Conselho da Federação ou pela Frota Estelar. Como sabia que seria arriscado, preferiu não envolver outras pessoas e encerrou seus negócios. Ele agiu para facilitar a reunificação romulana-vulcana, evitando contato com o resto da Federação, pois estava relutante em arriscar a vida de qualquer pessoa, exceto a sua própria, em tal missão. Após as consequências quase fatais para Kirk e McCoy em seu envolvimento lá na Conferência de Khitomer no século anterior. O capitão Jean-Luc Picard conheceu Spock em Romulus e o informou sobre a morte de seu pai. Após a missão, antes da partida de Picard, os dois fizeram um elo mental, permitindo que Spock percebesse a profundidade dos sentimentos de seu pai por ele. Em 2387, Romulus enfrentou a destruição quando seu Sol ameaçou entrar em uma enorme supernova. Depois que um ataque sintético a Marte destruiu a frota da Federação, reunida para evacuar Romulus, Spock formou um plano que envolvia injetar matéria vermelha no Sol, criando assim um buraco negro artificial que consumiria o Sol. Pilotando a Água-Viva, uma espaçonave avançada equipada com matéria vermelha, Spock procedeu ao Sol para realizar sua missão. Antes que ele pudesse, o Sol se transformou em uma supernova e destruiu Romulus. Com outros mundos ameaçados de destruição, Spock continuou sua missão e criou com sucesso um buraco negro que consumiu a supernova. Antes que ele pudesse escapar, no entanto, a nave de mineração romulana Narada, comandada por Nero, o interceptou. Nero culpou Spock pela destruição de Romulus e estava decidido a se vingar. No entanto, o buraco negro acabou atraindo ambas as naves para ele. Pouco tempo depois, Spock resgatou um oficial da Frota Estelar de um Hengrag, apenas para descobrir que o jovem oficial era o próprio James T. Kirk. O Spock da realidade atual o abandonou nesse planeta por causa de um motim. O Spock mais velho ficou surpreso por Kirk não ser o capitão da Enterprise. Quando Spock ouviu de Kirk que o capitão Christopher Pike havia sido capturado, Spock sabia que Nero era o responsável, descrevendo o Romulano como particularmente problemático. Através de um elemental, Spock explicou a Kirk sua presença nesse período do tempo e as razões por trás das ações de Nero. Ele caminhou com Kirk até o posto avançado da Frota Estelar Delta Vega, onde encontraram Montgomery Scott. Usando a equação de Scott para a transdobra, que Scott ainda não havia descoberto nessa época, Spock foi capaz de transportar Kirk de volta para a Enterprise, junto com Scott. Quando perguntado por que ele não iria com eles, Spock afirmou que seu outro eu não deveria saber de sua existência, sugerindo que isso poderia causar algum tipo de paradoxo temporal. Sabendo que seu eu mais jovem nunca tomaria o curso de ação que poderia parar Nero, mas que Kirk o faria, Spock instruiu Kirk a usar o regulamento 619 para forçar seu eu mais jovem a desistir do comando, provando que ele estava emocionalmente comprometido. Ele informou a Kirk que sabia que sua contraparte mais jovem estava emocionalmente comprometido devido à destruição de seu mundo natal. Kirk seguiu seu conselho e, manipulando emocionalmente o Spock alternativo, conseguiu assumir o comando da Enterprise. Depois que a Enterprise derrotou Nero, o Spock mais velho voltou para a Terra. Lá, ele conheceu seu eu mais jovem, menos surpreso, e o convenceu a permanecer na Frota Estelar. Ele também explicou que o motivo de não ter retornado à Enterprise com Kirk para explicar as coisas era que ele não desejava privar Kirk e Spock da chance de trabalharem juntos e desenvolver a amizade que eles estavam destinados a ter. Ele então desejou boa sorte ao seu eu mais jovem e foi embora. Posteriormente, Spock testemunhou a promoção oficial de Kirk a capitão da USS Enterprise,
repetindo o que sabia que a tripulação diria antes do lançamento, aparentemente lembrando de suas próprias experiências como membro da tripulação da Enterprise. Ele então partiu com a intenção de estabelecer uma nova colônia vulcana. Suas tentativas de convencer seu eu mais jovem tiveram sucesso, e o mais jovem dos dois Spocks voltou à Enterprise para atuar como primeiro oficial de Kirk. Spock também planejou ajudar a iniciar uma nova academia de ciências vulcana, devido à destruição do planeta vulcano original e à eliminação da versão antiga dessa versão. Um ano depois, Spock estava morando em Novo Vulcano, tendo feito uma promessa solene de não interferir mais na história, mantendo informações sobre suas experiências totalmente confidenciais. No entanto, quando o Spock mais jovem o contatou para obter informações sobre Khan Noonien Singh, o velho Spock se sentiu obrigado a quebrar seu voto. Ele respondeu que Khan era o adversário mais perigoso que a Enterprise já enfrentou, e que foi necessário um grande sacrifício para vencê-lo. Ironicamente, o jovem Kirk mais tarde fez o mesmo sacrifício que o próprio Spock havia feito ao enfrentar Khan na realidade principal para salvar a tripulação da Enterprise, embora ele tenha sido revivido. O Spock original velho acabou falecendo de causas naturais em Novo Vulcano em janeiro de 2263. Então é isso, Treks. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal para mais vídeos como esse e compartilhe o vídeo para os seus amigos, fãs de Star Trek. Tem aqui o último vídeo que eu postei e a playlist dessa série de tudo sobre os personagens. Clique em qualquer um deles aí para você continuar assistindo. Valeu e vida longa e próspera!